O programa Saber Direito desta semana é com o professor Miguel Roberto da Silva. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o Saber Direito Aula. Eu sou o Miguel Roberto da Silva, advogado e professor, especialista em Direito Empresarial e mestrando em Direito. Esta semana, o nosso tema é Direito Empresarial, Teoria Geral. Nesta aula, que é a nossa quarta aula, vamos falar em características e classificação das sociedades empresárias. Nós vimos nas primeiras aulas em que a atividade econômica pode ser desenvolvida de maneira individual, pelo empresário individual ou pelo profissional liberal, e de maneira coletiva, através das sociedades. Na aula de hoje nós vamos então tecer detalhes de como se organizam as sociedades e o funcionamento, as principais peculiaridades desse tipo de empreendimento econômico. Muito bem. Primeiramente, cumpre falar o que fala o Código Civil no artigo 981, relativamente às sociedades empresárias. O Código Civil fala o seguinte: celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e partilha entre si dos resultados. Esse artigo é muito importante porque ele tem as principais características ou os requisitos essenciais para a constituição de uma sociedade, seja ela empresária, que é especificamente do que está tratando o artigo, mas também seja ela a sociedade simples ou a cooperativa, que são outros tipos societários. Quais são as características imanentes necessárias a todo ato constitutivo de uma sociedade? Os atos constitutivos se dividem em duas espécies. Podem ser o contrato social ou o estatuto social, dependendo do tipo de sociedade constituída. Todo ato constitutivo de sociedade deve ter, primeiro, o affectus societatis. O significado disso é o ânimo societário. As pessoas resolvem constituir sociedade porque querem somar esforços, juntar capital e ampliar o seu negócio. Trabalhar junto, a união faz a força, é sempre mais produtivo ou amplia mais as possibilidades do negócio do que ele desenvolvido individualmente, ainda que também traga algumas desvantagens no sentido de que os sócios precisam partilhar entre si responsabilidade e decisões, e isso às vezes é fonte de muitos litígios. De qualquer forma, não se constitui uma sociedade sem esse ânimo de associar-se, esse ânimo de contribuir com bens e serviços para desenvolver uma atividade, para então, após isso, partilhar os resultados. Outra questão importante e necessária num ato constitutivo de uma sociedade, o nome já está falando, celebram contrato de sociedade às pessoas, é que deve haver uma pluralidade de sócios. Então, para se constituir uma sociedade, no mínimo tem de haver 2 sócios, daí para mais. A lei cria certas excepcionalidades em que é admissível o funcionamento de uma sociedade com apenas um sócio. Aliás, recentemente, com a criação da empresa individual de responsabilidade limitada, facultou-se ao empresário individual atuar como pessoa jurídica, sendo também pessoa natural. Só que a Eireli, como já dizemos antes, a Eireli ou Eireli, ela não é uma sociedade, ela é uma pessoa jurídica peculiar, criada recentemente por uma nova lei que modificou o Código Civil. Numa sociedade regularmente constituída, deve imperar a pluralidade de sócios, sendo excepcional a admissão do funcionamento dela, e geralmente temporariamente, com apenas um sócio. A constituição do capital social, ou seja, a quantidade de bens e recursos que os sócios, cada um contribuindo de sua parte, faz para formar o patrimônio social que vai permitir o funcionamento da empresa, é outra questão essencial no contrato. Então, os sócios, ao assinarem o contrato, eles subscrevem, ou seja, se comprometem a transferir para a sociedade bens, valores, créditos necessários ao funcionamento dela. E quando eles cumprem esta promessa, ou seja, efetivamente fazem a transferência de recursos econômicos na forma de bens, créditos ou dinheiro, eles integralizam o capital social. Por último, todos os sócios devem participar dos resultados sociais. Veja que a lei fala em resultados e nem sempre
O resultado é aquele esperado lucro. Muitas vezes, uma sociedade dá prejuízos. Seja prejuízo ou lucro, os sócios devem participar desse resultado na proporção da contribuição do capital social que deram no ingresso desta sociedade. Muito bem. Quais são os efeitos da personificação da sociedade? Ou seja, os sócios, então, combinam entre si um contrato, um ato constitutivo, um estatuto, assinam esse contrato se comprometendo a contribuir com bens e serviços para a formação dessa pessoa jurídica que vai nascer e empreender, então, uma atividade econômica. O que faz, então, a criação desse ente? É justamente o registro, a inscrição, o registro desse ato constitutivo no órgão competente. E que órgão competente é esse? Bom, aí vai variar em função do tipo de sociedade que está se formando. Se for uma sociedade empresária, o órgão é a junta comercial, que há uma por cada estado e uma no Distrito Federal, que integram, não é, o registro público de empresas mercantis, a cargo do DNRC e das juntas comerciais. Então, o arquivamento do ato constitutivo da sociedade na junta faz nascer uma personalidade jurídica dela, da sociedade, que é distinta, que é diferente da personalidade jurídica de cada um dos seus sócios. O efeito disso é a autonomia patrimonial. O que significa autonomia patrimonial? Uma vez que os sócios integralizam as suas cotas de formação do capital social dela, sociedade, e essa sociedade é dotada de personalidade jurídica, significa dizer que esse patrimônio que foi afetado à empresa deixa de fazer parte da esfera patrimonial privada de cada sócio e passa a ser um patrimônio próprio da sociedade. Então, o efeito da personificação da sociedade é que ela tem, além de personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, distinto, separado do patrimônio particular e individual de cada um dos seus sócios. Em terceiro lugar, ou melhor, em segundo, a sociedade, ao ser dotada de personalidade, ela passa a ter titularidade negocial. O que é a titularidade negocial? É que ela, como pessoa jurídica, que é como ente dotado de autonomia, ela também tem responsabilidade perante terceiros quando negocia contratos. Então, quando um sócio-gerente de uma sociedade qualquer está negociando um contrato com terceiros, ele não está fazendo essa negociação em nome próprio, mas em nome da sociedade, porque é ela que é dotada de autonomia e de titularidade para estar fazendo aquele negócio. Então, é a própria entidade, é a própria sociedade que está se comprometendo. O sócio está funcionando ali como um mero representante desta, não é? E, por último, a sociedade, justamente porque é dotada de personalidade jurídica, ela tem titularidade processual, ou seja, ela é parte legítima para figurar num processo na posição de autora ou ré. Esses são os três efeitos principais da personificação da sociedade. O mais importante, talvez, dele, o mais fulcral para o direito empresarial, é a questão da autonomia patrimonial. Por quê? Porque, geralmente, sócios, pessoas físicas, quando se reúnem para constituir uma sociedade, querem se valer da autonomia patrimonial para limitar a sua responsabilidade pelos riscos do negócio, limitar a sua responsabilidade pelas dívidas que essa sociedade possa vir a fazer no mercado. Daí, o que garante a responsabilidade dessa sociedade perante o mercado é o patrimônio dela e não o dos sócios. Evidentemente que são tipos específicos de sociedade que dão essa condição aos sócios, e são justamente as sociedades mais procuradas quando as pessoas se associam para desenvolver a atividade econômica coletivamente. São elas a sociedade limitada e a sociedade anônima, que nós veremos logo a seguir no curso dessa aula. Bem, vamos falar aqui, então, de uma classificação geral das sociedades. Existem várias formas de classificar as sociedades, há divergências na doutrina a esse respeito. Eu arbitrei determinadas formas de classificação no intuito de facilitar a compreensão do tema. O primeiro critério, não é aquele critério do tipo de atividade que a sociedade utiliza para desenvolver o seu objeto. Então, as sociedades podem ser sociedades simples,
sociedades cooperativas e sociedades empresárias. As sociedades simples agrupam os chamados profissionais liberais e são reguladas no Código Civil, no artigo 982. Diz assim o Código Civil, no artigo 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade próprio do empresário sujeito a registro. Pronto. Então, quando é que uma sociedade é empresária? Quando ela exerce atividade típica de empresário. E qual é a atividade típica de empresário? É aquela que está definida no artigo 966 e que nós já lemos aqui diversas vezes. Atividade típica de empresário é o exercício de atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Toda vez que uma sociedade exercer esse tipo de atividade, ela tem as características de uma sociedade empresária. E o seu ato constitutivo deve ser registrado na junta comercial, no registro público de empresas mercantis. O outro tipo de sociedade, que é a simples, que nos referíamos agora há pouco, é aquela que congrega os profissionais liberais autônomos. São aqueles que desenvolvem atividade econômica, mas geralmente de cunho intelectual, artístico, científico, e não utilizam ou não fazem a gestão dos fatores de produção. É o médico, é o advogado, é o contador, é o dentista, que presta serviço diretamente ao seu cliente, mas não através da empresarialidade, da gestão dos fatores de produção, como já vimos anteriormente. A sociedade simples pura, então, é aquela que congrega profissionais liberais. Veja só o que fala o parágrafo único do artigo 982. Independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, que é um tipo societário que vamos falar adiante, e simples a cooperativa. Então, após a vigência do Código Civil de 2002, ficou definido que a natureza das cooperativas, que também são um tipo específico de sociedade, é de sociedade simples. O problema é que, anteriormente à vigência do Código e não revogado por ele, já existia uma legislação própria das sociedades cooperativas, que é a Lei 5.764 de 71. Muito bem. O que é uma sociedade cooperativa na sua essência? Ela tem, por fim, a prestação de serviços aos cooperados. Ela não tem objetivo de lucro, é constituída em benefício dos próprios associados, podendo participar de vários tipos de atividade. O que interessa na cooperativa não é lucro, é reverter os seus resultados em benefícios dos cooperados, bem diferente da sociedade empresária, cujo objetivo principal é a maximização do lucro. Não é? As cooperativas, agora por força do Código Civil, são equiparadas às sociedades simples, aquelas cujo objeto é a atividade típica de profissional liberal. O problema é que essa lei que eu me referia, 5.764 de 71, antigamente exigia que o ato constitutivo das cooperativas deveria ser registrado na junta comercial. E o novo Código Civil, ao equiparar as sociedades cooperativas às sociedades simples, ele diz, no capítulo destinado à sociedade simples, que essas ganham personalidade jurídica com o arquivamento, o registro do seu ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas, ou seja, é outro órgão. Então, sociedade simples ganha personalidade jurídica ao registrar o seu ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas. Sociedade empresarial ganha a sua personalidade jurídica ao arquivar seus atos constitutivos nas juntas comerciais do Registro Público de Empresas Mercantis. E as sociedades cooperativas? Bom, após o Código Civil, tem-se entendido predominantemente que o ato constitutivo das cooperativas deve ser registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Mas existem muitas cooperativas antigas cujo ato constitutivo foram averbados, foram arquivados em junta comercial. Então, na prática, a gente vê cooperativas que foram constituídas perante a junta comercial e outras sociedades cooperativas que foram constituídas perante cartórios de registros civil de pessoas jurídicas. O importante dessa distinção é vermos o seguinte: a essência da sociedade empresária está, não é? A essência da sociedade empresária está na atividade econômica organizada
para a produção e circulação de bens e serviços, ou seja, na empresarialidade, naquela junção entre empresário, estabelecimento, através do estabelecimento vendendo ou produzindo bens e serviços para circulação, buscando a maximização do lucro. Então, é lícito ao empresário buscar o lucro, ao passo que nas atividades desenvolvidas pelas sociedades simples, não se fala em lucro, se fala em honorários. Quando você, então, vai a uma sociedade de advogados, por exemplo, que tem também sua característica e particularidade, a sociedade de advogado é uma sociedade simples, mas a personalidade jurídica dela começa com o arquivamento dos seus atos constitutivos junto à seccional da OAB, onde ela tem a sede, não é no cartório de registro de pessoas jurídicas. Mas uma sociedade de advogados, quando ela presta um serviço e cobra do seu cliente, ela não fala em lucro, ela fala em honorários. Assim é com a sociedade de médicos, de contadores, de dentistas, etc. Então veja que a palavra lucro está mais associada à empresarialidade. E as sociedades simples buscam sim resultados econômicos, porém fala-se em honorários e não em lucro. Não é? A cooperativa não é uma coisa nem outra, porque ela reverte os resultados para os seus próprios associados. Não busca lucro e nem cobra honorários, mas sim preço pelos seus serviços prestados, às vezes, para os próprios cooperados ou para terceiros, revertendo o benefício da sua produção aos cooperados. Então, é a organização dos fatores de produção e a busca da maximização do lucro que define, na essência, a sociedade empresária. Bom, afora esses critérios genéricos que disse aqui, e principalmente essa parte dos efeitos da personificação, que são comuns a todo tipo societário, existem outros critérios para a classificação das sociedades. E nós vamos ver caso a caso agora. Antes de passar essa parte, eu gostaria só de reforçar um outro detalhe. A cooperativa é sociedade simples, mas a sua forma de organização não se pauta naquilo que está previsto no Código Civil. Como eu disse aqui anteriormente, ela tem uma legislação própria, que é a 5.764 de 71, que não foi revogada pelo Código Civil. Logo, ao se constituir uma sociedade cooperativa, deve-se seguir os preceitos dessa lei específica das cooperativas. Não é? Bem, quais são os critérios específicos que a gente pode avaliar as sociedades em geral? Esses critérios específicos são quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais, quanto ao regime de constituição e dissolução das sociedades e quanto às condições de alienação da participação societária. Como funcionam, então, esses critérios? Quanto à responsabilidade pelas obrigações sociais, as sociedades podem ser de responsabilidade limitada, de responsabilidade ilimitada e de responsabilidade mista. Agora, quando a gente fala em responsabilidade, vejam bem, nós não estamos falando propriamente da responsabilidade da sociedade, porque toda sociedade ela tem responsabilidade ilimitada pelas dívidas que assume no mercado, pelas dívidas que assume com terceiros, ainda que o capital social dela seja evidentemente limitado. Como assim? Ora, se uma sociedade tem capital social equivalente, por exemplo, a R$1 milhão e no transcurso de sua operação ela assume dívidas de R$1,5 milhão, de R$2 milhões, significa dizer que a responsabilidade dela em honrar esses créditos não é do tamanho do seu capital social, de R$1 milhão, é do tamanho da própria dívida. R$1,5 milhão, R$2 milhões. Porque a garantia dos credores é o patrimônio presente e futuro do devedor, assim fala o Código do Processo Civil. Então, a limitação, na verdade, ela ocorre com relação aos sócios. Quando se diz que uma sociedade é de responsabilidade limitada, o que está querendo se dizer é que os sócios, após integralizarem o capital social que haviam subscrito e se obrigado, eles passam a ter responsabilidade subsidiária, secundária pelas dívidas da sociedade. E se ela for do tipo limitada ou sociedade anônima, em princípio,
somente o patrimônio dessa sociedade é que vai ser executado pelos credores. Evidentemente que se ela dever um valor superior ao seu patrimônio, algum credor vai pedir a falência dessa sociedade. Mas os sócios, em princípio, terão seu patrimônio pessoal livre de execuções dos credores da sociedade. Esse mecanismo é criado para quê? Para proteger sócios, para facultar trambiques dos sócios em relação a credores? Não. Ele é feito como uma forma de incentivar o empreendimento econômico. Porque, prestem bem atenção, se você é sócio de uma sociedade, você destacou parte do teu patrimônio para colocar no negócio, transferiu parte desse patrimônio à pessoa jurídica, se associou a outras pessoas, trabalha o seu dia a dia dando o máximo de si, buscando desempenhar uma atividade econômica com eficiência e auferir lucros. Só que essa empresa, ela está no mercado, e o mercado tem riscos. E o risco do empresário é muito grande. Aliás, é o risco que dá a justificativa moral do lucro. Ora, se todo empresário, ao se associar a outras pessoas e fundar uma sociedade empresária, tiver contra si a responsabilização solidária, ou seja, aquilo que a sociedade não conseguir pagar, ele vai ter que pagar do próprio bolso, do seu patrimônio pessoal, quem vai querer ser empresário? Não é? Há um desestímulo à atividade, ao empreendedorismo. Então, a responsabilidade limitada significa dizer, uma vez criada, o ente, a pessoa jurídica da sociedade, uma vez transferido, integralizado o capital social dela, o patrimônio, esses sócios de responsabilidade limitada passam a ser responsáveis subsidiariamente e só em casos excepcionais, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica. Vale dizer, então, que eles põem a salvo o patrimônio pessoal dos riscos do empreendimento econômico. As sociedades, então, mais, digamos assim, usuais no mercado e as preferidas são, em primeiro lugar, a sociedade limitada, e veremos que é uma sociedade de pessoas e contratual. E, em segundo lugar, mais dedicada aos grandes negócios, a sociedade anônima, não é? Que também limita, de certa forma, a responsabilidade dos sócios. As sociedades de responsabilidade ilimitada são a sociedade em nome coletivo, que não teremos nem oportunidade de tecer muito detalhe aqui, mas é uma sociedade em franco desuso. Em função de estatísticas do Departamento Nacional de Registro de Comércio, que é o órgão vinculado ao Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, entre os anos de 1995 e 2005, 98% das sociedades constituídas legalmente no Brasil foram do tipo sociedade limitada, por conta desta vantagem. E essa vantagem da limitação de responsabilidade dos sócios por dívidas sociais da sociedade, dívidas sociais, só é possível justamente em função dessa teoria da autonomia patrimonial, né, calcada na teoria da ficção legal de Savigny. Cria-se um ente dotado de personalidade própria e de patrimônio próprio, separa-se um patrimônio da sociedade dos sócios e o que responde pelas dívidas do negócio é o patrimônio da sociedade, se ela for de responsabilidade limitada. Há também outras sociedades que são de responsabilidade mista, ou seja, tem sócios de responsabilidade limitada e sócios de responsabilidade ilimitada. São elas a sociedade comandita, simples, e a sociedade comandita por ações. Também não são muito comuns de se ver no mercado, certo? Eu acho que nessa altura seria conveniente nós chamarmos, então, a primeira pergunta dos nossos alunos. Olá, professor. Meu nome é Raila Coelho. Eu tenho uma dúvida. Uma sociedade tem 2 sócios. O falecimento de um deles implica a dissolução da sociedade? Raila, muito boa pergunta. Olha só. O falecimento de um sócio não implica necessariamente a dissolução de uma sociedade. Isso depende das circunstâncias e de qual tipo societário estamos falando. Nós vamos ver em seguida que existem sociedades de pessoas e sociedades de capital. Vamos ver que na sociedade de pessoas, os sócios podem vetar a entrada de novos sócios, porque um aspecto intuito persona, ou seja, a pessoa do sócio interessa aos demais, as qualidades dela, se são conhecidos, se são amigos, se tem confiança mútua entre si. Mas se uma sociedade, suponhamos, uma sociedade limitada, que é uma sociedade de pessoas, se ela tem apenas 2 sócios e um vem a falecer,
o que pode acontecer nessa circunstância? Primeiro, se o sócio remanescente, não é, autorizar o ingresso dos herdeiros do sócio falecido, caso esses existam, essa sociedade vai continuar normalmente e as cotas do sócio falecido vão ser distribuídas entre seus herdeiros que passarão a integrar a sociedade. Mas numa sociedade limitada, não se pode obrigar o sócio remanescente a aceitar os herdeiros do falecido como seus sócios. Suponhamos então que ele não aceite. Ele vai ter que liquidar a parte do sócio falecido e entregar os valores relativos a essa parte ao espólio do sócio falecido para ser dividido entre os herdeiros. Ele pode também conclamar o ingresso de um outro sócio. Não é? A lei faculta a esse sócio remanescente, durante 180 dias, que a sociedade possa continuar funcionando com apenas um sócio. Isso é um fato excepcional, porque já vimos aqui que um dos elementos essenciais do contrato social é a pluralidade de sócios. Mas o Código Civil permite essa condição de que uma sociedade funcione temporariamente, pelo prazo de 180 dias, com apenas um sócio, aguardando que ele, então, no mercado busque novos associados. Essa unipessoalidade é chamada de unipessoalidade derivada, ou seja, durante 180 dias, provisoriamente, essa sociedade pode funcionar com apenas um sócio. Se passar esse prazo de 180 dias, sem que esse sócio remanescente consiga, então, um outro sócio para ingressar na sociedade. Essa sociedade tem que ser dissolvida. Ou então, uma opção recente, agora permitida pela modificação do Código Civil, é ele transformar essa sociedade numa empresa individual de responsabilidade limitada. Se ele insistir em permanecer operando como uma sociedade fictícia, na qual um sócio já está falecido e os herdeiros não assumiram essa posição de sócio, essa sociedade é considerada legalmente irregular. Ela está irregular porque, na prática, ela passa a ser uma sociedade individual e não fez a devida transformação, não informou a modificação desse quadro societário ao órgão competente, que pode ser, no caso da empresária, a junta comercial, ou, no caso da sociedade simples, o registro civil de pessoas jurídicas. Então, tecnicamente, uma sociedade pode permanecer com apenas o sócio pelo prazo de 180 dias até que se perfaça a pluralidade societária. Caso não seja possível, então tem que se entrar em dissolução essa sociedade ou ela passa a operar irregularmente. Uma outra situação bastante exclusiva é prevista na Lei de Sociedades Anônimas. A Lei de Sociedades Anônimas permite que uma sociedade anônima de capital aberto crie uma subsidiária, uma sociedade anônima de capital fechado, na qual a integralidade do capital pertença a essa sociedade criadora. É uma situação bastante diferenciada, muito comum nas sociedades de economia mista, que são as empresas estatais, Petrobras, Banco do Brasil, que criam subsidiárias, não é? BR Distribuidora, Banco do Brasil Valores, Banco do Brasil Seguradora, e atribuem parte, destacam parte do seu capital e integralmente colocam esse capital na subsidiária. Então você tem uma sociedade anônima de capital fechado, cujo capital social é integralmente cedido por uma sociedade anônima de capital aberto. Essa de capital fechado é uma subsidiária da empresa maior. Daí se falar subsidiária integral. Essa situação de subsidiariedade integral é uma exceção prevista na Lei das SAs, no artigo 251, e denomina-se unipessoalidade originária, porque essa empresa já é criada de forma unipessoal, distintamente das empresas contratuais, na qual a unipessoalidade tolerada é a derivada, aquela que ocorre acidentalmente, porque permanece apenas um sócio no quadro societário e ele tem um tempo correto, previsto em lei, 180 dias, para recompor a pluralidade societária. Bem, continuando aqui nossa aula, vamos falar agora de outra classificação das sociedades empresárias. Quanto às condições de alienação da participação societária,
As sociedades podem ser de pessoas ou de capital. A sociedade de pessoas, ela tem atribuições ou características, melhor dizendo, muito específicas. Por quê? São próprias das sociedades menores, constituídas entre parentes, amigos, pessoas que se conhecem. Nas sociedades de pessoa, o caráter intuito persona do sócio é a essência do ânimo societário. O affectio societatis deriva da confiança, da intimidade, do conhecimento interpessoal dos sócios. Daí se dizer que nessas sociedades, não é? As sociedades de pessoas, os sócios não são obrigados a deixar o ingresso de terceiros estranhos que não gozam da confiança deles no quadro societário. Daí aquele exemplo que eu havia dado. Se morre um sócio de uma sociedade de pessoas, não quer dizer que automaticamente os seus eventuais herdeiros possam entrar no quadro societário. Vai necessitar aí de uma autorização dos demais sócios, ou então a cota desse sócio falecido vai ser liquidada e entregue aos herdeiros ao espólio. Não é? Já nas sociedades de capital, a coisa é inversa. O aspecto intuito persona do sócio não interessa tanto. Interessa, sim, o ingresso de capital que essa pessoa colocou na sociedade. A parte de confiança ou a parte de intimidade pessoal não tem importância, mas a quantidade de capital, o investimento desse entrante na sociedade é o que mais interessa. Quais são os exemplos típicos de sociedade de pessoas e de sociedade anônima? De sociedade de capital. Exemplo típico de sociedade de pessoas é a sociedade limitada. A limitada é, por essência, uma sociedade de pessoas. Já a sociedade anônima, que geralmente é criada para gerir grandes empreendimentos econômicos, é uma sociedade de capital, até porque as sociedades anônimas de capital aberto vendem parte do seu capital social por meio de ações no mercado de valores imobiliários, na bolsa de valores ou no mercado de balcão. Qualquer pessoa pode ir à bolsa de valores ou ao mercado de balcão, mercado primário, e comprar ações da Petrobras, do Banco do Brasil. Ninguém perquire quem é você, qual o seu time de futebol, onde você nasceu, não é? Quais são as suas preferências pessoais, se você é uma pessoa confiável ou não. Você simplesmente subscreve as ações e entra como sócio de uma sociedade de capital. Já numa sociedade limitada, do tipo familiar, própria para gerir pequenos e médios negócios, tudo isso vai ser balizado para admitir um novo sócio. Se você, então, não tem a confiança, a simpatia, alguma intimidade com os demais sócios, dificilmente você vai ser aceito para ser sócio dessa sociedade. Então, de pessoas, o aspecto intuito persona é o relevante. Nas sociedades de capital, o aspecto intuito pecúnia, ou seja, o valor de entrada é isso que define a admissão ou não de novos sócios. Então, nas sociedades de pessoas, é difícil a entrada e saída de sócios. E na sociedade de capital, a entrada e saída de sócios é livre, depende de uma série de circunstâncias. Uma outra questão importante também dos critérios de classificação das sociedades é quanto ao regime de constituição e dissolução. As sociedades são contratuais ou são estatutárias. As sociedades contratuais diferem das estatutárias porque o seu ato constitutivo é um contrato. E quando a gente fala em contrato, nós estamos falando em máxima autonomia de vontade dos sócios ao redigirem esse ato constitutivo. Em outras palavras, as sociedades contratuais dão ampla liberdade aos sócios para definir as regras de funcionamento, desde que esse ato constitutivo não atente contra a lei, aos costumes e à moral, não é? Já nas sociedades estatutárias, não é, cujo ato constitutivo é um estatuto, são aquelas geridas por uma lei mais rígida, que é a Lei das Sociedades Anônimas, a Lei 11.101 de 2005. A liberdade dos sócios em definir as regras de funcionamento de uma sociedade de capital é bem menor. Então, diria que é o mínimo de autonomia de vontade. Então, há esse antagonismo. As sociedades de pessoas geralmente são contratuais. Os sócios têm máxima autonomia de vontade ao definir o funcionamento dessa sociedade. Já as sociedades institucionais,
estatutárias, têm suas regras previstas na Lei de Sociedade Anônima e os sócios, então, têm mínima liberdade de autonomia de vontade ao definir as regras. E por que é assim? Porque as sociedades anônimas ou as sociedades estatutárias, elas são feitas, são constituídas para gerir grandes negócios e admitir uma enormidade de pessoas como associados, através da venda de ações em bolsa de valores ou de mercado de balcão, como eu havia dito. Ora, com tantos sócios não é possível admitir ampla liberdade. Essa sociedade, até pela importância do empreendimento econômico que ela exerce, as regras sobre ela têm que ser mais bem definidas e estão definidas na lei das SAs. Então, as sociedades institucionais são sociedades de capital regidas, em princípio, pela Lei de Sociedade Anônima. E as sociedades contratuais ou sociedades de pessoas são as demais sociedades que estão regidas no Código Civil. Normalmente, a sociedade limitada, a em nome coletivo, e a sociedade comandita simples. As sociedades institucionais são, por excelência, a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações, que apesar de agora integrar um capítulo próprio no Código Civil, ainda tem características de sociedade institucional e de capital. Bem, uma coisa importante com relação à sociedade de pessoas é a questão da impenhorabilidade de cotas. Como assim? Ora, por dívidas, né? Impenhorabilidade de cotas por dívidas pessoais do sócio. Imagine que você é um sócio de uma sociedade limitada e você tem dívidas particulares pessoais suas com algum credor. A pergunta é, se você não tem outros bens disponíveis, não é, para entregar a esse credor, será que ele pode, em juízo, pedir a penhora das cotas sociais que você tem nessa sociedade? Isso é uma questão polêmica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Alguns entendem que se deve privilegiar o direito do credor, ou seja, independentemente da sociedade ser de pessoas ou não, as cotas do sócio podem ser penhoradas para pagar dívidas pessoais, privadas dele. Outros que entendem que o princípio de continuidade da empresa, de permanência da empresa, o princípio de respeito à vontade dos outros sócios deve prevalecer, entendem que não é possível a penhora de cotas de uma sociedade de pessoas contra a vontade dos demais sócios pelo tempo que essa sociedade durar. Há soluções alternativas a isso. Os demais sócios podem se cotizar e pagar a dívida desse sócio que está pondo em risco a continuidade da empresa e se subrogar nesse crédito contra esse sócio, reduzir a sua participação na sociedade, de maneira a tentar evitar a dissolução da sociedade por um incidente dessa espécie. Não é? Muito bem. Uma outra questão interessante é que o direito admite que as sociedades podem ser regulares e irregulares. Ou seja, a sociedade regular é aquela cujo ato constitutivo está registrado, averbado no órgão competente, seja a junta comercial, seja cartório de registro de pessoas jurídicas. No tocante às sociedades empresárias, o órgão competente é a junta comercial. Só que o direito, contemplando a realidade, ele permite ou ele admite a existência de sociedades irregulares, ou seja, sociedades que funcionam na prática, que estão à margem da regularidade, que não têm seu ato constitutivo registrado numa junta comercial, mas que atuam no mercado. Essas sociedades são previstas em lei, são classificadas no Código Civil de duas espécies. A sociedade em comum, que pode ser irregular ou de fato, e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum é aquela que ou não tem nenhum ato constitutivo, nenhum documento escrito entre os sócios, ou então existe esse documento e ele não foi levado para arquivamento, não foi apresentado à junta comercial, ou então foi apresentado, alguma coisa errada havia com o documento, esse documento caiu em exigência na junta comercial e essa exigência não foi resolvida pelos sócios em tempo hábil. Em qualquer dessas situações, o resultado é que o ato constitutivo dela não está arquivado e, portanto, ela é uma sociedade irregular. Os sócios da sociedade em comum têm características, ou melhor, têm situações em que eles
precisam resolver e têm contra si vários requisitos legais. Por exemplo, o sócio de uma sociedade em comum irregular, ele não pode pedir recuperação judicial, mas ele pode ter decretado contra si a falência. E mais, ele não goza da autonomia patrimonial da sociedade e, portanto, o seu patrimônio pessoal se confunde com o patrimônio afetado ao negócio, de maneira que ele não protege os seus bens pessoais pelo pagamento das dívidas dessa sociedade. Os sócios, então, da sociedade em comum respondem de maneira solidária e ilimitada pelas dívidas do empreendimento econômico, já que não existe a pessoa jurídica e não existe autonomia patrimonial. Outro tipo de sociedade prevista na lei, apesar de não ter personalidade jurídica, é a sociedade em conta de participação, que é formada geralmente por um sócio ostensivo e por um ou mais sócios investidores, sócios ocultos, como alguns doutrinadores utilizam. A sociedade em conta de participação não é uma sociedade, porque perante o mercado aparece apenas o sócio ostensivo, que pode ou não ser empresário, não é? A relação dele com o sócio oculto ou participante, investidor, é mais, na verdade, um contrato sui generis de investimento. Ele geralmente é um empresário ou atua num ramo específico da economia, precisa ter uma ampliação do seu capital para investir e ampliar o seu negócio e conta, então, com a parceria desses sócios investidores ocultos que não tomam a frente do negócio, simplesmente contribuem com valores para esse sócio que é o ostensivo. E o sócio ostensivo, então, é que opera realmente o negócio. Bom, gostaria, então, de chamar a nossa segunda pergunta. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Cíntia, gostaria de fazer uma pergunta. Na sociedade de contas de participação, é necessário que o sócio ostensivo seja empresário? Ok, Cíntia. Boa pergunta, excelente pergunta. É normal ou é mais usual que na sociedade em conta de participação esse sócio ostensivo ele seja empresário regularmente constituído, já tenha tradição num determinado ramo de negócio e ele, então, ele contrata essa sociedade em conta de participação com sócios participantes, investidores, sócios ocultos, porque ele precisa ampliar seu capital. Ele faz um contrato, uma side letter, um contrato em paralelo dele, pessoal, com o sócio ostensivo, e ali eles regulam as suas relações. Agora, a sociedade em conta de participação, ela não exige mandatória, obrigatoriamente, que o sócio ostensivo seja empresário e muito menos empresário regular. Então, pode-se admitir que o sócio ostensivo seja um profissional liberal ou autônomo. Pode-se admitir que o sócio ostensivo não seja empresário regularmente inscrito na junta comercial. O interessante, inclusive, é que a própria lei, ela veda, não é? Que o sócio ostensivo, caso queira regulamentar essa sociedade em conta de participação, registrando esse contrato, seja na junta comercial, seja no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, a lei veda o registro desse contrato. Por quê? Porque ela proíbe que a sociedade em conta de participação, essa relação entre sócio oculto e sócio ostensivo, se transforme numa entidade dotada de personalidade jurídica. Ou seja, a lei não permite que a sociedade em conta de participação se constitua sob a forma de personalidade jurídica, a exemplo das outras sociedades. Mas o sócio ostensivo não precisa necessariamente ser um empresário e tampouco um empresário regular registrado em junta comercial. Sobre esse assunto, inclusive, há aqui uma controvérsia que deu origem a um enunciado doutrinário do Conselho de Justiça Federal, naquelas famosas jornadas de direito civil, na qual ele tenta padronizar a interpretação da legislação federal, nesse caso específico do Código Civil. O enunciado 208, não é, fala o seguinte sobre a sociedade em conta de participação e também da sociedade em comum. As normas do Código Civil para as sociedades em comum e a sociedade em conta de participação são aplicáveis independentemente da atividade dos sócios ou do sócio ostensivo ser ou não própria de empresário sujeito a registro. Então, essa é a confirmação do que eu acabei de responder à nossa aluna que participou do programa. De fato, o sócio ostensivo da sociedade em conta de participação não precisa ser empresário, muito menos empresário registrado.
e assim mesmo ela será admitida como existente. Bem, outra classificação que existe aqui das sociedades, que alguns doutrinadores usam, é que existem as sociedades relevantes e as sociedades menores. Esse menor tem que ser lido entre aspas. Significa menores como desimportantes. Eu disse aqui no curso dessa aula que, segundo estatística do Departamento Nacional de Registro de Comércio, cerca de 98% das sociedades constituídas legalmente entre 1985 e 2005, ou seja, num prazo de 20 anos, são sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada. Naquela época não existia a Eireli ou Eireli, não é isso? A empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma criação nova, que entrou em vigor a partir de 2012. Então, a maior parte dos empreendedores, temendo os riscos do negócio, sempre se associou optando pela sociedade limitada. E a limitada tem outras características que também são adequadas a chamar mais a atenção dos pequenos e médios empreendedores, que vamos ver em seguida. O outro tipo societário, só utilizado para negócios de grande porte, mas que também tem uma presença muito forte no mercado, até porque geralmente são grandes empresas, é a sociedade anônima, seja de capital aberto ou fechado. As demais sociedades, ditas sociedades menores, são a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações. Delas não falarei nessa aula, até por questão de limitação de tempo, mas falarei de algumas características da sociedade limitada e da sociedade anônima, sem, evidentemente, pretender esgotar o assunto. A sociedade limitada é regulada nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Por que que ela é a sociedade mais utilizada no mercado? Primeiro, por conta da limitação de responsabilidade dos sócios. Segundo, pela contratualidade, ou seja, pela ampla liberdade que os sócios têm ao regular o ato constitutivo da sociedade, não é? E outra coisa muito importante também é que ela permite, não é, uma dualidade de regimes jurídicos. Como assim? O artigo 1052 fala o seguinte sobre a sociedade anônima, sociedade limitada, 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Uma vez integralizado o capital social, o sócio não tem mais compromisso de honrar os débitos da sociedade em princípio, salvo aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, assunto da próxima aula. Agora, mesmo assim, há um dispositivo no Código Civil que impinge aos sócios da limitada, em algumas circunstâncias, responsabilidade ilimitada, independentemente da aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 1080 fala o seguinte: as deliberações ou reuniões de sócios infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade daqueles que expressamente as aprovaram. Veja aqui que o sócio que toma deliberação em assembleia contrária à lei para praticar ato ilícito, ele está assumindo responsabilidade ilimitada pelas consequências desse ato. Então, veja que a limitação, ela não é absoluta. Com relação à dualidade de regimes legais da sociedade limitada, é que ela pode se regulamentar supletivamente, tanto pelas regras da sociedade simples, e aí ela vai ter características imanentes de sociedade de pessoa e contratual, ou ela pode, os sócios podem optar no ato constitutivo, em regulá-la subsidiariamente pelas regras atinentes à sociedade anônima. E aí ela começa a ter, então, características mais acentuadas de sociedade de capital. A sociedade limitada tem outra vantagem, ela é muito adequada para os pequenos, médios e até mesmo grandes negócios, daí porque é também uma razão de preferência do mercado. E justamente porque ela tem esse hibridismo, essa dualidade de regimes legais, ela pode optar como nome empresarial pela firma, formada pelos sobrenomes dos seus sócios, ou pela denominação social, firmada com um designativo de fantasia, mais um outro termo que defina qual é a atividade empresarial que ela exerce. Por fim, sociedade anônima é utilizada para grandes negócios
é uma sociedade que pode ser constituída sob capital aberto, que é a forma mais comum, ou capital fechado, quando os sócios são em números mais restritos. Toda vez que a sociedade for organizada sob forma de sociedade anônima, ela será considerada sempre empresária, independente do objeto, ou seja, da atividade econômica que ela exerce. E a limitação de responsabilidade, ela é efetiva e quase absoluta para os sócios minoritários, mas não é para os sócios majoritários, administradores e controladores da sociedade. A lei das SAs prevê certas circunstâncias em que os sócios e administradores da sociedade respondem ilimitadamente por seus atos, se forem atos ilícitos, contrariarem a lei ou derem prejuízos aos sócios minoritários ou à comunidade. Muito bem. A sociedade anônima, eu já havia dito, só é adequada a grandes empreendimentos econômicos. E ela só admite como nome empresarial a denominação social. Imagine uma sociedade anônima com 1 milhão de associados ou de sócios pretender usar o sobrenome de alguns deles no seu nome empresarial. Torna-se uma coisa impossível. Daí porque toda sociedade anônima só pode usar denominação social, um nome de fantasia agregado a um termo que designe a sua atuação. Bem, aqui nós vamos fazer um resumo dessa aula. Falamos então a respeito de elementos essenciais do ato constitutivo, não é? A pluralidade de sócios, o affectio societatis, a integralização do capital social, a participação dos resultados. Falamos depois dos efeitos da personificação da sociedade, não é? Que é a autonomia patrimonial, a legitimidade negocial e a legitimidade ou titularidade processual da sociedade, dando enfoque à questão da autonomia patrimonial, a divisão de patrimônio entre o que é da pessoa jurídica e do que é patrimônio particular dos seus sócios. Depois falamos, então, na classificação dos critérios gerais das sociedades e, por fim, demos algumas das características da sociedade limitada e da sociedade anônima, que são as sociedades relevantes. A sociedade limitada representa 98% das sociedades formalmente instituídas no mercado. E a sociedade anônima, apesar de um percentual menor, é muito importante porque é dedicada aos grandes empreendimentos econômicos. Estamos findando essa aula por aqui. Na próxima aula, que será a quinta e última... Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.